Birth of the Demonic Sword, capítulo 141. Obrigado, Vance, você realmente nos salvou lá fora. Noah acenou com a cabeça, sentado no chão. O esforço de vencer a neblina em todo o quarto andar tinha cansado muito. Ele precisava descansar. Quanto às coisas que você viu quando estávamos dentro da ilusão, Noah levantou uma mão e interrompeu-o. Não se preocupe. Todo mundo tem suas experiências traumáticas. Os outros três acenaram com a cabeça e baixaram a cabeça. Eles estavam bastante envergonhados por terem sido vistos quando enfrentaram suas memórias mais dolorosas. Outra pilha de mercadorias, maior que a anterior, apareceu no meio da camada. Arrow deitou as costas no terreno e falou com uma voz calma. Eu me pergunto por que nos é dado tanto tempo para cada andar, Nigel respondeu. Provavelmente é para permitir que os participantes se aproximem com segurança de cada teste. Se não fosse por Vance, limpar este andar poderia ter demorado um pouco. Então, o que vamos fazer agora? June perguntou. Ela estava um pouco irritada por Noah ter a salvado. Manteve a cabeça abaixada o tempo todo. Esperamos Vance se recuperar e depois inspecionamos as recompensas. Devemos também levar esses cristais roxos no terreno. Eles parecem valiosos. Todos descansaram por um dia inteiro. Noah teve que encher sua energia mental e dantian e dormir para se livrar de sua fadiga, enquanto os outros três não estavam no clima para fazer nada depois de reviver suas memórias dolorosas. No final, eles dividiram as recompensas e passaram mais um dia recolhendo os cristais no terreno. Uma passagem rochosa apareceu em uma das colinas do ambiente que levou à camada inferior. Devemos ter mais cuidado a partir de agora. Os testes estão começando a mudar. Só houve proezas de batalha testadas nas 3 primeiras camadas, mas aqui havia a exigência de uma esfera mental forte. Eu realmente não sei o que esperar a seguir. Nigel avisou os outros do grupo dele. Ele tem razão. Há também o problema do ambiente que sempre favorece as bestas mágicas, aumentando a dificuldade do andar. Eu me pergunto quando o primeiro rank 4 vai aparecer. As bestas que conheceram até então estavam, na melhor das hipóteses, no nível médio do 3º posto. Apenas seus números eram incrivelmente altos. Mais de 300 crocodilos do rio e cerca de 100 duendes de neblina. Se considerarmos os duendes como uma exceção, devemos encontrar 500 bestas no próximo andar. Os alunos passaram pela passagem e saíram em um local de montanha lisa. A fumaça negra saiu do topo de cada montanha. Pareciam vulcões prontos para explodir. Havia 6 pontos onde a fumaça saía, enquanto cada área exposta parecia deserta. Nigel falou em voz suave para os outros. Devemos verificar as cavidades das quais a fumaça é liberada. Eles balançaram a cabeça e o seguiram até o buraco fumegante mais próximo. Enquanto espiavam para baixo, um lago vermelho tornou-se visível. Era um lago subterrâneo feito de magma e carpas de 2 metros de comprimento calmamente nadavam nele. Carpas da lava. Noah sussurrou. Eram animais mágicos fracos. Eles tinham uma defesa decente e podiam vomitar balas feitas de lava, mas, exceto por isso, não eram uma ameaça. O problema foi o local que aumentou a dificuldade de sua caça, em várias dobras. Noah virou-se para Nigel e expressou sua dúvida. Como vamos matá-los? Nigel balançou a cabeça. Vamos primeiro inspecionar as outras cavidades. Uma vez que tenhamos uma ideia completa desta camada, pensaremos em um plano. Eles foram para cada montanha e não notaram diferenças. Havia 6 lagos feitos de magma com carpas de lava nadando dentro deles. Os alunos sentaram-se em círculo e revisaram ideias sobre como limpar o chão. Podemos lançar feitiços até que todas as bestas estejam mortas, Arrow falou. E se eles se esconderem no fundo dos lagos? Nesse ponto, nossa única opção seria ir até lá e enfrentar o magma, June respondeu. Você pode enviar seu fantoche para lá? Nigel perguntou ao Noah. Ele balançou a cabeça. A distância com a superfície é demais. Minha energia mental será drenada depois de algumas mortes. Eles ficaram em silêncio, profundamente em pensamento, pensando em uma maneira de lidar com a situação. Em algum momento, Noah teve uma ideia.
E se destruirmos a montanha? Junho respondeu. Ficaríamos submersos pela lava. Noah continuou. Não, quero dizer, se quebrarmos apenas o topo deles e cobrirmos os lagos com seu teto rochoso, quase todas as carpas não morrerão? Então, podemos sempre entrar e matar aqueles vivos. Seria preciso muito tempo, disse Nigel. Temos 5 semanas de tempo desde que estamos na 5ª camada. Deve ser suficiente. Eles pensaram um pouco mais, mas não havia outra abordagem viável. Eles foram para o topo da primeira montanha e se colocaram em 4 pontos opostos. Vamos começar! Nigel deu a ordem e os estudantes liberaram seus ataques no terreno. As rochas eram duras, com a alta temperatura do lago abaixo, mas ainda rachavam em muitos pontos devido ao poder dos alunos. Pouco a pouco, o topo da montanha estava sendo rachado em muitos pontos. Eles estavam focando apenas uma área de 100 metros quadrados, mas as rochas se tornaram mais difíceis à medida que se aproximavam do espaço vazio acima do lago. Eles levaram 5 dias para quebrar com sucesso o teto e fazê-lo cair sobre a área abaixo dele. Pedras maciças, choveu no Lago Vermelho, cobrindo-o quase completamente. Havia muitas rochas e a lava não era suficiente para dissolver todas elas. No final, o lago se solidificou, criando uma planície escura desigual dentro da montanha. Nigel gritou às pressas. É factível. Eu vou inspecionar os animais vivos restantes. Você pode começar com a 2ª montanha. Uma corda se materializou em suas mãos e ele amarrou-a no terreno para descer na cavidade. Os outros foram para a montanha mais próxima e começaram a lançar ataques no chão ao redor do 2º buraco fumegante. Capítulo 142. À medida que continuavam destruindo o terreno, tornaram-se mais rápidos no processo. A 2ª montanha levou 5 dias para desmoronar, enquanto eles conseguiram destruir o topo do 3º em 4 dias. Quando terminaram a última montanha, quase 4 semanas se passaram. Eles se concentraram no terreno, lançaram ataques sem parar o tempo todo. Eles só descansaram por algumas horas todos os dias e usaram muitas poções para manter seu Dantian e mar de consciência cheios. Eles estavam desesperados para se recuperar. No entanto, eles ainda prestaram atenção ao seu entorno. Eles não se atreveram a relaxar antes das recompensas chegarem. Em cerca de 10 minutos, as inscrições nas paredes acenderam e outra pilha de mercadorias apareceu. Os alunos soltaram um suspiro de alívio. Parece que não teremos que inspecionar as áreas despedaçadas novamente. Nigel sorriu. Ele estava feliz que ele poderia finalmente relaxar. Quanto você acha que é o valor total das recompensas das 3 camadas que limpamos? Arrow falou, olhando para a montanha de itens e créditos. Deve ser em torno de 10 milhões de créditos. Os reais com certeza são ricos para dar esta riqueza apenas por bestas mágicas do rank 3, disse Noah enquanto calculava o número de créditos que receberia devido ao seu acordo com Tadeus. Já são mais de 300 mil créditos, sem adicionar os pequenos extras que estamos guardando para nós mesmos. Eu já superei a oferta inicial de Tadeus. Nigel balançou a cabeça e falou em tom calmo. São apenas créditos e itens inscritos comuns. Nada muito importante. As coisas realmente valiosas aos olhos da família real são as técnicas e os feitiços. Uma vez que você atinge esse status, o dinheiro perde importância. Qual é o ponto de ter essa quantidade de riqueza se você não pode comprar as coisas que te tornam poderoso? Os outros 3 acenaram com a cabeça. A importância do poder pessoal era clara em sua mente. Eles tinham alcançado seu status como estudantes da academia através do poder. Afinal, o dinheiro era principalmente uma ferramenta para eles. Deve ser bom viver o resto de sua vida em uma mansão, despreocupado de qualquer coisa sobre o mundo do cultivo. Uma vez que minha vida como soldado acabou, quero criar minha própria família nobre e esquecer as lutas pela riqueza. Arrow falou, levantando o olhar para o céu. Uma vida pacífica. Houve um tempo em que eu também desejava algo semelhante. Noah pensou. Ele estava em um beco sem saída em sua vida anterior.
Não havia nada que ele realmente estivesse interessado, ele simplesmente queria fazer um trabalho modesto e desfrutar de suas poucas paixões. Mas isso foi porque tudo parecia tão inútil. Você teria permanecido um homem simples, tanto como lavador de pratos, como um diretor de sucesso. Foi tudo tão inútil. Aqui, você pode se tornar uma deidade, indiscutível entre os seres vivos. Ele não tinha dúvidas sobre o que faria durante sua vida. O teste de sua natureza havia confirmado seus desejos já enraizados. Ele levantou o olhar para o céu também, tentando procurar as estrelas distantes naquele firmamento falso. Quando eu vou ser capaz de andar lá livremente? No final, eles decidiram usar uma semana inteira para descansar e voltar em sua forma máxima. Um caminho havia se aberto no terreno que leva à sexta camada. Não havia necessidade de avisos. Seu trabalho em equipe era bastante sólido, desde que todos se acostumaram com os outros membros do grupo. Tivemos um teste de resistência, um de vontade e um de inteligência. Eu me pergunto o que vem a seguir. Noah separou seus pensamentos e se concentrou. Ele tinha parado completamente de usar suas roupas superiores até então. Quando eles chegaram do outro lado da passagem, uma floresta se desdobrou na frente de seus olhos. As folhas das árvores eram grandes e verdes, criando um ambiente escuro no chão. Nenhuma ilusão nem nada fora do comum por enquanto. Noah usou o que aprendeu em seu curso sobre bestas mágicas para adivinhar que tipo de criaturas podem aparecer. Nigel apontou em uma direção e os outros avançaram atrás dele. Era o som fraco de uma batalha à distância e eles silenciosamente se moveram em direção a ela. Depois de algumas centenas de metros, eles viram dois bandos de bestas lutando entre si. Macacos terrestres e macacos tóxicos. Noah falou baixinho. Havia dois tipos diferentes de animais do tipo macaco lutando. O número de espécimes em cada grupo foi de quase 100 e claramente houve algum pico de rank 3 entre eles. Macacos terrestres são fisicamente fortes e ligeiramente maiores, enquanto os tóxicos usam suas fezes para envenenar suas presas. Essas bestas mágicas não eram grandes, apenas cerca de 1,5 metro de altura, e sua força individual era média. No entanto, eles eram adeptos da luta como um grupo, capazes de atacar de todas as direções devido à sua alta agilidade. Como devemos abordá-los? Nigel virou-se para o Noah. Eles tinham entendido até então que seu conhecimento sobre bestas mágicas era profundo. Ele tinha conseguido apontar todas as criaturas que eles encontraram em 4 camadas, afinal. Geralmente há um líder em cada grupo. Com animais mágicos tipo macaco, ele lida com a maioria de suas táticas de batalha. Então seria sábio matá-lo primeiro. No entanto, eles são bastante cautelosos com os humanos. Se atacarmos agora, eles provavelmente irão parar sua batalha e se concentrar em nós. Nigel voltou o olhar para a luta. Então esperamos que eles se dispersem? Devemos esperar que eles voltem ao covil e depois ataquem. Nigel acenou com a cabeça e acrescentou algo. Nós nem sabemos se esses dois são os únicos pacotes na floresta. Mesmo que pareça haver alguns espécimes de rank 3, apenas esse número é muito pouco para a sexta camada. O grupo se moveu e inspecionou cuidadosamente toda a floresta. Encontraram mais 5 grupos, todos de um tipo diferente de animais mágicos do tipo macaco. No total deve haver mais de 700 bestas mágicas. Cada um deles tem habilidades diferentes e devemos planejar cuidadosamente nosso ataque com base neles. Nigel resumiu. Os alunos criaram um buraco no tronco de uma das maiores árvores e desenharam um mapa do 6º andar, enquanto debatiam sobre como enfrentar as bestas. Capítulo 143. 7 grupos de bestas mágicas, do tipo macaco, para derrotar em 6 semanas. Eles tinham todo o tempo necessário para planejar cuidadosamente sua abordagem. Eles tinham apenas que ter cuidado para não causar muita confusão. No final, eles escolheram uma tática simples. Noah seria a isca e exporia cada líder, e os outros 3 estudantes tiveram que matá-lo. Então eles se reagrupariam e aplicariam uma formação de combate diferente para explorar melhor as fraquezas de cada tipo de besta.
Macacos terrestres e macacos espinhos confiavam em seus corpos. Então era melhor combatê-los como um grupo em uma formação sólida e estável, usando fortes ataques para matar cada espécime em um só golpe. Macacos de fogo e macacos tóxicos eram adeptos em feitiços com uma grande área de efeito. Os alunos optaram por combatê-los separadamente, dividindo a atenção das criaturas em 4 áreas diferentes. Macacos de vento e macacos anões eram rápidos e ágeis. Noah e Arrow tiveram que ficar no centro de suas matilhas para atrair sua atenção, enquanto June e Nigel fizeram um ataque pinça sobre eles. O último pacote era composto de macacos iluminados. Eles não eram extremamente fortes, mas sua inteligência era alta. Muitas vezes eles fugiam vendo que não tinham chances de derrotar os alunos da academia. A única opção do grupo de Noah era encurralá-los lentamente até que todos os espécimes estivessem mortos. Quanto ao motivo pelo qual Noah teve que jogar como isca, foi porque sua arte marcial e seu companheiro de sangue eram os mais adequados para lidar com um grande número de inimigos. Finalmente terminamos. Arrow exclamou feliz como ele lentamente levantou seu massa, manchado de sangue no ar. Abaixo dele havia o cadáver esmagado da última besta mágica da 6ª camada. Sim, finalmente acabou. Nigel disse, liberando um suspiro cansado. Eles levaram 3 semanas para matar todos os macacos. Essas longas e constantes batalhas tinham colocado um fardo pesado em sua mente. Noah e June não estavam melhor. Eles também se sentiam extremamente cansados. Eu me pergunto se eu poderia ter feito isso sozinho. Com minha forma demoníaca, só este número não é suficiente para me derrotar. No entanto, eu tenho que considerar a quantidade de energia mental gasta no processo. Noah analisou o teste e comparou sua dificuldade com sua proeza de batalha. Eles não serão capazes de me derrotar, mas provavelmente ficarei exausto antes que o último deles esteja morto. Eu acho que é justo, já que o poder do meu feitiço é incrível. As inscrições nas paredes do chão acenderam-se e convergiram no centro da floresta. As árvores eram altas e suas folhas eram grossas. Eles não podiam ver as recompensas de sua posição. Vamos inspecionar as recompensas e depois descansar por uma semana inteira. Receio que possamos enfrentar centenas de bestas do Rank 3 na próxima camada. Nigel falou e eles se moveram em direção à área central. À medida que se aprofundavam na floresta, porém, a densidade de mana aumentou drasticamente, tanto que superou até mesmo a acomodação atual de Noah. Como isso é possível? Nós claramente inspecionamos esta zona antes. June falou e os olhos dos 4 estudantes aguçaram. Quando chegaram ao local onde as recompensas apareciam, suas bocas inconscientemente se abriram devido ao seu espanto. No terreno da floresta, não havia a pilha usual de itens e créditos que eles recebiam nos 3 andares anteriores. Em vez disso, uma pedra azul de 5 metros de altura e 4 metros de altura foi colocada no chão. Noé já tinha visto um mineral semelhante no fundo de um lago subterrâneo. Isso é uma bênção de mana, Noah exclamou. Eu nunca pensei que eles poderiam ser tão grande. Seu valor deve ser imenso. Os outros 3 jovens olharam com olhos arregalados para a pedra imponente. A densidade de mana era tão alta ao seu redor que algumas gotas de mana foram lentamente acumuladas em sua superfície. A concentração está no ponto onde o mana muda de estado por si só. Meus amigos, eu acho que nós ficamos ricos. Arrow falou animadamente e se moveu com sua massa para bater a pedra. Noah apareceu na frente dele e parou seu avanço. Arrow, o que você está fazendo? Ele respondeu em um tom confuso. Bem, eu queria dividi-lo para que possamos compartilhar seu quadro em nossos anéis espaciais. Ele vai perder valor se dividirmos. É melhor armazená-lo inteiro. Eu vou levá-lo. Como o capitão nomeado para esta missão, é minha responsabilidade lidar com um item tão valioso. Nigel falou por trás dele. Eu acho que todos vocês estão subestimando o vício que ele tem para o cultivo. June falou calmamente, enquanto ela se sentava no chão perto da pedra e fechou os olhos. Nigel e Arrow olharam confusamente para seu gesto e, em seguida, moveu seus olhares sobre Noah.
Ele estava sorrindo ligeiramente, enquanto olhava com um olhar fervoroso a bênção humana. Sentindo que os 2 alunos estavam de olho nele, ele se virou e explicou o que June já havia entendido. Desde que liberamos o teste, não temos mais um limite de tempo. Quanto mais cedo avançarmos, mais cedo teremos que dar este precioso objeto à família real. Eu digo que podemos cultivar aqui por 1 mês ou mais, antes de ir para a 7ª camada. Estamos avançando muito rapidamente de qualquer maneira. Ele então moveu seu olhar de volta para o mineral e sentou-se perto dele. Não havia necessidade de pensar se era dia ou noite no mundo exterior. A limitação em sua técnica só existia porque era necessária uma maior concentração de mana do elemento escuridão para fazê-lo funcionar. No entanto, perto do mineral, a mana de cada elemento era tão abundante que qualquer restrição era inútil. Noah usou às pressas seu corpo yin e sua técnica de cultivo de vórtice escuro ao mesmo tempo e começou a cultivar. June estava fazendo o mesmo no canto oposto da pedra. Nigel e Arrow olharam um para o outro e sorriram felizes antes de ocupar os outros 2 cantos e começar sua meditação. Assim, 1 mês se passou lentamente na 6ª camada. Capítulo 144. Acho que é hora de nos movermos, Nigel disse quando se levantou. Arrow também se levantou e olhou para os outros 2 alunos ainda sentados no chão. June abriu os olhos e acenou com a cabeça, juntando-se aos outros em seu olhar para Noah. Noah não teve outra escolha a não ser parar sua meditação. Se eu tivesse esta pedra por 1 ano inteiro, eu alcançaria o 2º rank do Dantian facilmente. A densidade de mana perto do mineral era mais do que o dobro da de sua acomodação. Eles passaram mais de 3 meses no terreno da herança, que não lhes permitiu treinar muito. No entanto, apenas cultivando por 1 mês diante da bênção do mana, Noah sentiu que seu avanço poderia coincidir com aqueles que ele teria obtido se tivesse passado esse tempo na academia. Eu acho que os superei por uma margem e tanto. Bem, isso também é devido ao fato de que eu só focava no meu Dantian e corpo. Como não havia restrições em sua técnica na frente do mineral, Noah optou por deixar momentaneamente de lado o treinamento com a runa Kezier e focar apenas no corpo yin e na técnica do vórtice escuro. Uma densidade dupla juntamente com o dobro do tempo que eu costumo passar em meditação é como se eu cultivasse por mais de 4 meses. Considerando que usamos 2 meses concentrados apenas na limpeza das camadas, eu basicamente ganhei 1 mês de treinamento de graça. Ele estava sempre satisfeito quando encurtou o tempo necessário para seus avanços. Ele só se sentiu decepcionado por ter que acabar tão cedo. Eu tenho que dizer, sua dedicação é admirável, June falou quando se levantou. Eu concordo. Você basicamente nunca dormiu durante todo o mês. Devemos tirar 1 dia ou 2 para estabilizar nossos ganhos e se recuperar do nosso treinamento intensivo. Os olhos de Noah se iluminaram e balançaram a cabeça, mas Nigel continuou a falar. Sem a bênção de mana na nossa frente. Eu estou honestamente com medo que você pode esquecer sobre a nossa missão se você continuar cultivando assim. Noah queria discutir, mas notou que os outros 2 alunos concordaram com a opinião de Nigel. Ele suspirou ao ver Nigel levando o mineral dentro de seu anel espacial e foi para um dos galhos das árvores para descansar. Só então, ele percebeu o quão longe ele tinha empurrado seus limites. Sua mente estava exausta e seu Dantian mostrou sinais de instabilidade. Ele dormiu profundamente por 1 dia inteiro e se concentrou em estabilizar seu poder no seguinte. No 3º dia, eles estavam prontos para entrar na passagem para a 7ª camada. Eles lentamente atravessaram uma porta de madeira que tinha aparecido em um dos troncos e se moveu cuidadosamente. Do outro lado da passagem, uma área desolada apareceu na frente deles. Era uma planície com uma montanha alta em seu centro. Havia poucos vestígios de vegetação e muitos buracos no terreno. Era como se alguém erradicasse todas as plantas e árvores que deveriam estar lá. A montanha era desprovida de qualquer vida também, e havia muitas cavidades em seus lados. Eles se assemelhavam a pequenas cavernas, e havia mais de 300 deles. No entanto, os alunos não sentiram nenhum traço de vida.
A camada parecia completamente vazia. Esses devem ser ninhos para animais mágicos, tipo pássaro, mas com esse número, deveríamos pelo menos senti-los mesmo que tentassem se esconder. Noah analisou. Ele tinha um mau pressentimento sobre esse ambiente. Por alguma razão, seus instintos lhe disseram que a situação era semelhante a Twilboya Cliff. Os alunos avançaram com cautela. Eles estavam procurando por qualquer coisa que pudesse revelar a entidade do teste. Vance, o que você acha? Nigel quebrou o silêncio e pediu o conselho de Noah. Noah olhou para a montanha antes de falar. É estranho. Este lugar era claramente suposto conter várias formas de vida, e eu também acredito que essas cavidades lá em cima tinham que ser os ninhos de um bando de pássaros tipo animais mágicos. No entanto, a camada parece estar completamente vazia. A sobrancelha do Nigel arqueou. Você está dizendo que eles morreram de fome? Tinha que haver pelo menos 100 bestas mágicas de rank 3 aqui, de acordo com o aumento da dificuldade. Com essas palavras, Noah finalmente percebeu a situação em que estavam. Seus olhos se abriram e ele levantou a cabeça para o céu. O céu estava cheio de nuvens que obscureceram a iluminação artificial do chão. Eu acho que devemos recuar. Ele disse que, lentamente dando alguns passos para trás, seu olhar nunca se moveu das nuvens no céu. Por que você diz isso? Arrow disse franzir a testa. Nesse ponto, porém, um pequeno ponto preto apareceu nas nuvens. Noah gritou e virou-se para correr na direção da passagem. Rank 4. Os olhos dos outros 3 estudantes se ampliaram, e June imediatamente o seguiu. Arrow entrou em pânico um pouco antes de ir atrás de Noah, enquanto Nigel deu uma pequena olhada no céu. Em seu campo de visão, as nuvens eram brancas puras, mas havia uma figura em expansão se aproximando de sua posição. Ele começou a correr às pressas na direção da 6ª camada. No entanto, era tarde demais. A figura bateu nele em menos de um segundo, criando um baque alto que fez os outros 3 alunos virarem a cabeça para olhar em sua direção. Águia da nuvem de rank 4, Noah gritou em sua mente. Este espécime deve ter sido um pouco mais forte do que os outros animais do rank 3 da matilha e deve tê-los comido durante seu tempo na herança, finalmente chegando ao 4º rank. No entanto, a mana no ambiente não foi suficiente para sustentar sua posição mais alta, por isso, devorou todas as formas de vida restantes na camada. Por quanto tempo ele conseguiu sobreviver sem uma refeição adequada? A águia da nuvem atrás deles era enorme. Com suas asas desdobradas, tinha mais de 13 metros de largura. Sua característica mais forte era sua velocidade de mergulho, que poderia alcançar o chão do céu em um instante, não dando à sua presa tempo suficiente para escapar. A poeira criada a partir do impacto da besta mágica, com o terreno assentado, mostrando o corpo de Nigel perfurado pelas 3 garras da águia. Capítulo 145. A águia da nuvem lentamente bateu suas asas. Ele gradualmente se distanciou do chão, olhando para os 3 alunos a poucos metros de distância. O corpo de Nigel estava firmemente preso nas garras do pé direito. Ele ainda estava vivo, mas o sangue fluiu incessantemente de seus ferimentos. Só havia um resultado na situação dele: a morte. Os jovens entenderam isso e se voltaram às pressas para continuar sua fuga em direção à passagem para a 6ª camada. No entanto, enquanto ele se afastava de Nigel, Noah se lembrou de algo que o fez amaldiçoar alto. Fuck! Deixa em inglês, é mais legal. Noah virou-se, mas não para a passagem. Ele enfrentou a besta do rank 4, olhando para ela com olhos determinados. Ele pulou à frente, anéis negros apareceram sob seus pés e fumaça preta começou a envolvê-lo. Passos das sombras, forma demoníaca. Ele ativou seus 2 feitiços e correu a toda velocidade em direção à besta. Arrow e June notaram seu comportamento, mas continuaram a fugir. Não importa o quão frustrados estivessem com a situação de Nigel, eles não arriscaram suas vidas para salvar um homem morto. Noah ganhou impulso, e em poucos segundos ele chegou perto da águia. Ele chutou com força no terreno, usando toda a sua força para saltar no ar em direção à besta. A águia soltou um grito agudo vendo sua supremacia no céu sendo desafiado. Baixou a cabeça, pronto para enfrentar o ataque do adversário.
No entanto, Noa não mirou na cabeça da criatura, mas sim pelo seu pé direito. Noa estava coberto da cabeça aos dedos dos pés com fumaça preta, sua forma demoníaca foi completamente ativada. Quando ele estava a 2 metros do corpo de Nigel, 2 pares de asas fumegantes desdobraram-se de suas costas, parando com força seu ataque no meio do caminho. Ele cortou com seus sabres, usando sua técnica mais poderosa, empoderada com seu feitiço mais poderoso. Primeira forma da Ashura, ele não se atreveu a segurar nada quando enfrentou uma besta mágica do 4º rank. O que ele desencadeou naquele momento foi seu ataque mais poderoso. Nigel estava consciente, seus olhos se abriram de surpresa, vendo do que Noa era realmente capaz. Esperança brilhava em seus olhos jovens. 10 golpes de fumaça atingiram a águia. Ele usou seu bico para bloquear a maioria dos ataques. Os outros pousaram em seu corpo. Eles só poderiam fazer algumas de suas penas caírem. A águia não sofreu nenhum dano. Não importa o quanto a fumaça tóxica tentasse consumir sua pele, ela não era capaz de ferir a besta. No entanto, um dos ataques de Noa não mirou na criatura, mas sim na sua presa. A expressão de Nigel congelou quando Noa cortou seu braço direito e o pegou. Nigel olhou para seu companheiro chutando o ar para fugir com seu braço. Ele nem olhou para mim. Esses foram os últimos pensamentos do Nigel. A águia da nuvem ficou enfurecida que um humano tão fraco conseguiu roubar parte de sua presa e apertou seu aperto em seus pés, matando Nigel no local. Noa estava voando em sua velocidade máxima. Ele segurou um braço decepado com uma mão e um sabre na outra. Suas 4 asas bateram incessantemente, e ele chutou o ar repetidamente. Ele estava usando o feitiço, Passos Sombra e Eco para executar o voo de sua vida. A águia não o deixou simplesmente fugir. Voou para persegui-lo. No entanto, sua velocidade não era nada excepcional. Ainda era mais rápido que o Noa, mas a diferença não era tão grande. Eu sabia disso, Noa aplaudiu em sua mente enquanto inspecionava a situação atrás dele. Ele passou fome por muito tempo, e o voo horizontal não é a especialidade de sua espécie. As águias da nuvem se destacam na velocidade de mergulho, e sua condição ruim me permite quase igualá-la em um voo reto. A família Elbas subiu ao trono do continente Ultra cerca de 2000 anos atrás. Isso significava que a família real anterior tinha que criar o terreno da herança muito antes daquele momento. Animais mágicos tinham corpos poderosos, mas ainda eram afetados pela falta de alimento. A águia lentamente ganhou algum terreno sobre ele, mas sua visão tornou-se dificultada pela fumaça negra que Noa constantemente liberava. Ele teve que reduzir sua velocidade para recuperar a visão de seu alvo, e em seguida acelerou novamente. Uma águia maciça e uma figura diabólica estavam voando em linha reta em direção a uma pequena cavidade no terreno estéril. Noa traçou uma linha de fumaça preta no céu, enquanto ele olhava para a saída se aproximando. Segundos duraram anos na mente de Noa, mas no final, ele entrou na passagem com sucesso com a águia incapaz de tocá-lo. Ele bateu nas paredes do corredor, ele não se atreveu a baixar sua velocidade por um segundo durante sua fuga. Ele continuou a escalar a superfície da passagem até que ele saiu na floresta do 6º andar. Lá, ele continuou a rolar até que ele bateu em uma árvore grande que parou seu ímpeto. Ele caiu de joelhos e desativou sua forma demoníaca. A fumaça restante consumiu a árvore atrás dele. Ele estava respirando mais ou menos. Ele tinha usado tudo o que tinha para recuperar o braço direito de Nigel e escapar da besta. Arrow e June tinham visto a cena dele deixando com sucesso a 7ª camada. Eles tinham escapado enquanto ele estava ocupado com a águia. Foi a primeira vez que viram Noa usando seu poder total. Eles tiveram que admitir que sua figura diabólica tinha enviado calafrios para baixo de suas espinhas. Arrow reuniu sua coragem e se aproximou dele. Vance, você o salvou? Noa levantou a cabeça para olhar para o jovem alto. Como eu poderia salvar Nigel? Ele estava morto no momento em que olhou para o céu. June chegou perto dele também e perguntou com suas sobrancelhas franzidas. Então, o que você fez lá atrás? Noa sorriu e abriu a mão direita.
O braço de Nigel tinha sido consumido pela fumaça preta, mas o item em seu dedo tinha sido bem guardado por ele. Um anel espacial preto ficou ileso em sua palma. Capítulo 146. Foi o anel espacial dado pelo Exército Real. Continha a parte de Nigel das recompensas, bem como a gigantesca bênção do Mana. Não foi preciso dizer que a maioria de seus ganhos com a herança foram mantidos lá. Os olhos de June brilharam e ela sorriu feliz. Você realmente fez isso. Agora, nossos esforços na sexta camada não serão desperdiçados. Ela se ajoelhou ao lado de Noah e pegou o anel, inspecionando-o cuidadosamente. Depois de alguns segundos, ela acenou com a cabeça e seu sorriso aumentou. Tudo está aqui. Noah finalmente relaxou e soltou um suspiro suave. Ele não teve tempo de inspecionar o interior do dispositivo, já que ainda estabilizava sua condição. Ele não se machucou, pois sua forma demoníaca nunca tinha sido perfurada durante o encontro com a águia da nuvem. Mas sua mente ainda se sentia cansada devido ao esforço. Ele tinha ido com tudo enquanto enfrentava uma besta mágica Rank 4. Afinal, era bastante normal para ele desejar um sono longo e pacífico. Arrow, por outro lado, não conseguiu se alegrar e baixou a cabeça para olhar para o chão. Você ao menos pensou por um segundo sobre Nigel quando você pegou o anel dele? Noah levantou o olhar para o jovem alto. Ele sentiu que a atmosfera tinha ficado tensa de repente. Não, ele estava morto no momento em que a besta o atingiu. Mas você certamente poderia ter feito algo mais. Não minta para mim. Que o poder que você usou estava no auge dos cultivadores no primeiro rank. Noah balançou a cabeça nas reclamações de Arrow. E ainda assim, eu nem consegui arranhar essa coisa. As fileiras heróicas são realmente outra coisa. Além disso, você não fugiu também assim que eu dei o aviso? Foi o erro de Nigel que o matou, e sua hesitação quase nos perdeu metade do valor de nossa missão. Arrow estava prestes a retrucar novamente quando June entrou na conversa. Ele está certo. Não deixe seus sentimentos cegá-lo. Você deve ser grato que Vance conseguiu recuperar as recompensas. Arrow tremeu um pouco e então ele se sentou no chão. Ele soltou um suspiro alto quando se acalmou e tirou um pote cheio de vinho de seu anel espacial. Sinto muito, Vance, eu não queria ofendê-lo. Se eu tivesse que falar a verdade, eu nunca teria conseguido saltar para aquela criatura, mesmo se houvesse uma chance de salvar Nigel. Eu acho que eu estava com raiva de mim mesmo por ser tão fraco e coloquei a culpa em você. Ele derramou o vinho em 3 taças diferentes e entregou-os a Noah e June antes de levantar o seu próprio em um brinde. Por favor, aceite minhas desculpas. Noah levantou o copo também e sorriu ligeiramente para Arrow. Não se preocupe, está tudo bem. Na verdade, se não fosse pela condição de fome da águia, eu teria sido o primeiro a chegar à saída. Arrow soltou uma pequena risada e esvaziou seu copo. June balançou a cabeça e deitou-se no terreno lentamente bebendo o vinho. Noah bebeu de seu copo e levantou a cabeça para o céu. Estaria mentindo se dissesse que não estou desapontado com meu desempenho. O Rank 4 parece um nível tão distante. Ele tinha usado tudo em seu arsenal e ainda assim ele não conseguiu deixar qualquer sinal sobre a besta. Eu não posso nem enfrentar um pássaro faminto. Como eu poderia sequer pensar em invadir a mansão Balvan? Ele reprimiu seus pensamentos e se concentrou no terreno atrás dele. Ele sabia que seu crescimento já era extraordinário, mas não podia deixar de sentir que ainda era incrivelmente lento. O que vamos fazer agora? Arrow interrompeu sua linha de pensamento. O que podemos fazer? Nós recuamos. June respondeu claramente, antes de virar para um lado e dormir no chão. Noah fez o mesmo e Arrow encolheu os ombros, encontrando uma posição confortável também antes de dormir. Um dia depois, eles reapareceram no topo da torre, fora do terreno da herança. Quando desceram pelas escadas de lado, foram recebidos por um Preston preocupado. Você ficou por 3 meses lá. Estou ansioso para saber até onde você foi. Ele então notou que havia apenas 3 deles. Onde está o outro aluno? Morto. June respondeu ao capitão. Oh, eu vejo. Por que você não vem à minha tenda e explica tudo na frente de uma xícara de chá quente?
Os alunos imediatamente concordaram com sua oferta e o seguiram na maior tenda. O acampamento não mudou muito durante esses meses. O poço era um pouco mais profundo e parecia haver mais uma dúzia de tendas, mas fora isso, tudo era como se lembravam. Parece que uma irregularidade aconteceu na 7ª camada. Mesmo a família real anterior não esperava que uma besta mágica do rank 3 evoluísse. Preston disse que depois que os alunos lhe deram um relatório detalhado das 5 camadas que exploraram. Não se preocupe com seu companheiro, sua família será recompensada pelo honroso serviço que ele realizou. No entanto, temos um problema agora. Não é fácil montar um grupo com pelo menos o cultivo do seu 2º rank sem envolver a realeza ou os nobres poderosos. O terreno da herança ainda não tinha começado a dar feitiços e técnicas de recompensas, o que significava que foi muito mais fundo do que eles pensavam. Acredito que, se não fosse por essa irregularidade, poderíamos ter limpado pelo menos mais 2 andares. Arrow falou com confiança, mas Noah tinha uma opinião diferente. Isso não foi exatamente uma irregularidade, mas o comportamento usual de bestas mágicas. Há uma grande chance de conhecer criaturas do 4º rank após o 7º andar. Preston acenou com a cabeça e revisou todos os detalhes que ele anotou durante sua explicação. Parece que não há muito que você possa fazer aqui mais. É melhor para você voltar para a academia. Mantivemos anotações de cada um de seus cursos para que você não fique para trás em suas instruções. Vou notificar a academia. Uma carruagem deve chegar em 2 semanas. Basta deixar seus anéis espaciais aqui e sinta-se livre para agir como quiser no perímetro da formação. Os olhos de Noah se iluminaram, ouvindo as palavras do capitão, e um sorriso sem vergonha apareceu em seu rosto. Você sabe, capitão, eu acho que eu tenho uma ideia para usar melhor o nosso tempo aqui. Também beneficiará muito sua tropa. Capítulo 147. Noah se moveu em direção a uma área vazia do acampamento. Então, qual é a sua brilhante ideia? Preston o seguiu com June e Arrow ao seu lado. Noah olhou em volta e acenou com a cabeça em satisfação. Capitão, deve haver cerca de 50 soldados em sua tropa, estou certo? Preston respondeu com uma expressão confusa. Bem, sim, 53 para ser preciso. Noah continuou. E eu acredito que os itens do terreno da herança ficarão com você até que o enviado da família real chegue, certo? Isso é verdade. June e Arrow já estavam balançando a cabeça desde que entenderam as intenções de Noah. Noah fez um gesto e a bênção de mana dentro do anel espacial de Nigel materializado no chão. Sua aparência atraiu a atenção de todo o campo desde que a densidade da mana aumentou instantaneamente em uma dobra. A boca de Preston estava pendurada em sua mandíbula. Ele ainda não tinha inspecionado as mercadorias que os alunos recuperaram, e ele ficou bastante chocado ao ver um mineral tão precioso nessa forma gigantesca. Eu pensei que teria sido um completo desperdício manter um recurso tão milagroso escondido em um anel espacial. Você e seus soldados deveriam pelo menos fazer uso dele até que a família real chegue. Preston voltou à realidade ouvindo suas palavras. Não! Essa é a propriedade pessoal da dinastia real. Nós não podemos. No entanto, seus olhos caíram continuamente sobre o mineral azul como se fossem cativados por ele. Noah foi ao lado dele com um sorriso brilhante no rosto. Mas estamos fazendo isso pela dinastia real. Tornar seus soldados mais fortes aumentará a estabilidade de seu domínio. Você não quer protegê-los? E se chegar um dia em que você é fraco demais para lutar contra seus inimigos? Além disso, não estamos fazendo nada que coloque em risco o item. Estamos simplesmente armazenando-o em um campo aberto. Preston mudou seu olhar de Noah de volta para a bênção da mana. Armazenando-o em um campo aberto, você diz... Ele murmurou por mais alguns segundos e, em seguida, um sorriso quebrou sua expressão severa. Certo, estamos simplesmente mantendo-o aqui para, bem, segurança. Os anéis espaciais não são mais seguros durante esses tempos perigosos. Eu deveria guardar este precioso item pessoalmente. Noah tossiu levemente ao seu lado, interrompendo o discurso do capitão. Preston se virou
e viu que todos os seus soldados estavam olhando para o mineral com expressões ansiosas. Noa o ajudou em sua ilusão, respondendo às suas palavras anteriores. Capitão, eu acho que esta pedra é muito preciosa para você sozinho protegê-la. Não posso descansar bem pensando que você está sozinho aqui. No entanto, não se preocupe. Eu vou ficar com você o tempo todo. Noa fez um gesto amplo e virou-se para os outros soldados, sutilmente piscando para eles. Alguns deles entenderam o significado por trás de seu sinal, e às pressas fizeram uma saudação militar, juntando-se a Noa em sua promessa. Capitão, eu não vou deixá-lo sozinho. Nem eu vou permitir que meu poderoso capitão para suportar este fardo sozinho. Pouco a pouco, todos os soldados entenderam o que estava acontecendo e juraram proteger a bênção de Mana. June balançou a cabeça quando ela se aproximou de Noa. Você não poderia simplesmente fazer tudo isso dentro da tenda, capitão? Noa sorriu e baixou a voz para respondê-la. Nesse caso teria sido minha ideia. Agora é o de Preston. Os reais não podem usar nosso tempo gasto assim como desculpa para diminuir nossas recompensas. Os olhos de June se abriram vendo o quanto Noa planejou para explorar essa situação. Você é realmente malicioso, Noa bufou. Você não pode sempre confiar na violência para obter algo, não ao nosso nível, pelo menos. June queria discutir, mas achou sua explicação razoável. Uma vez que todos são tão fiéis à família real, podemos começar imediatamente nossa proteção de seus bens. Preston gritou, interrompendo a conversa. Os soldados aplaudiram e se aproximaram da bênção de Mana no chão. Mas notaram que Noa já estava sentado em um dos pontos mais próximos disponíveis. Eles queriam retrucar, mas seu capitão fez o mesmo, seguido por June e Arrow. Uma cena confusa se desenrolava enquanto os soldados se afastavam um do outro para garantir um lugar nas posições mais próximas. Em cerca de 10 minutos, a comoção se instalou e todos os cultivadores do campo estavam silenciosamente meditando em frente à pedra azul. 2 semanas se passaram assim. Todos estavam tão absortos em seu cultivo, em um ambiente tão favorável, que esqueceram totalmente de verificar se havia notícias da cidade real. Na noite do 15º dia, um grito alto os acordou de sua meditação. Mas que merda você está fazendo? Todos se viraram para ver uma mulher de armadura dourada olhando para eles com uma expressão raivosa. Preston imediatamente se levantou e realizou um arco profundo. Sua Majestade Lisa, eu não fui informado sobre sua visita. Que surpresa agradável. Todos os outros soldados se levantaram e cumprimentaram a mulher da família Elbas. Ela é irmã de Tadeus, a que liderou o outro grupo de alunos da nossa turma. Noa a reconheceu por trás dos guardas e cautelosamente se esgueirava para as fronteiras do grupo. Lisa gritou de novo. Claro, você não sabia. Você não nos contatou por 2 semanas inteiras. Estávamos com medo de que um dos países próximos tivesse encontrado este lugar. No entanto, a formação não foi quebrada, então excluímos essa possibilidade. Então, o que exatamente você estava fazendo? Preston reconheceu seu erro e fez outro arco. Eu sinto muito, Sua voz suavizou como ele continuou. Estávamos guardando esta preciosa bênção de Mana. Mesmo quando ele disse essas palavras, ele percebeu como elas eram irreais. Lisa ficou sem palavras por um tempo antes de balançar a cabeça. Não importa. Apenas se apresse e reúna os itens que eu tenho que trazer de volta para a cidade real. Além disso, vou trazer os alunos comigo, vou parar na academia pelo caminho. Tudo será feito imediatamente. Preston virou-se para o seu lado, mas notou que Noa tinha desaparecido de sua posição e já estava lentamente se movendo em direção à Lisa das fronteiras do grupo. Ele chegou na frente dela e se curvou. E o que aconteceu com você? Lisa falou olhando para a juventude. Noa tinha grandes sacos oculares e uma pele incrivelmente pálida. Seus olhos estavam vermelhos e ele parecia estar desnutrido. Oh, não se preocupe, Sua Majestade. Eu só estou um pouco cansado dos julgamentos difíceis da herança. Os soldados que ouviram suas palavras queriam amaldiçoá-lo alto, mas abstiveram-se de fazê-lo devido à presença de Lisa.
Uma vez que essas semanas foram provavelmente a última vez em que Noah poderia ter tido acesso ao mineral milagroso, ele fez tudo o que podia em suas sessões de treinamento, mesmo recorrendo a poções para manter-se acordado em uma condição normal para maximizar sua programação de treinamento. Capítulo 148. Noah usou a primeira semana da viagem de volta à academia para descansar. Ele teve que estabilizar sua condição novamente. Aumentar a força tão rapidamente era muito perigoso. O Dantian era um órgão, afinal, muito estresse nele poderia, em última análise, levar a uma lesão. O mesmo valeu para o mar de consciência. A esfera mental teve que ser ampliada gradualmente ou haveria o risco de quebrá-la. Noah sentou-se em um sofá dentro da carruagem, escoltando-o de volta para a academia. Ele estava calmamente analisando a condição de seu corpo. Meu Dantian se recuperou completamente. Não há perigo em retomar meu ritmo de treinamento anterior. Meu estresse acumulado também desapareceu. Parece que as constantes batalhas que passamos no terreno da herança ajudaram um pouco a minha esfera mental. No geral, eles estavam longe da academia por 4 meses, enquanto seu tempo real passou treinando seu Dantian. E corpo era igual a 6 meses em sua acomodação. 2 meses ganhos enquanto minha mente ainda está aumentando continuamente, mesmo que pouco, devido à mana no meu mar de consciência. Eu quase não sinto qualquer pressão de eco estes dias. Eu me pergunto se eu posso criar outro companheiro de sangue. Ele pensou por um tempo antes de jogar essa ideia fora. Agora, eu deveria apenas me concentrar em aumentar o nível de todos os meus centros de poder. Eu também deveria começar a absorver novamente mana no meu mar de consciência. Estou bastante ansioso para testar algumas das forjas do meu método de inscrição. Ele lentamente abriu os olhos, confirmando seus planos para um futuro próximo. Com as recompensas para esta missão, eu finalmente serei capaz de comprar alguns feitiços que não têm uma limitação em seu posto, e eu também vou ser capaz de usar as instalações da academia por um tempo. O primeiro a romper deve ser minha mente, seguido pelo meu Dantian e corpo. Eu só preciso cultivar silenciosamente. Você já se recuperou o suficiente para me dar a sua versão dos eventos no terreno da herança? Lisa falou com ele usando um leve sorriso. Ela não podia estar ao ar livre, já que ela seria muito atraente. Então ela tinha ficado na carruagem com os outros 3 alunos o tempo todo. Noah acenou com a cabeça, colocando uma expressão severa. Acredito que meus companheiros já cobriram cada detalhe de nossa missão. Lisa colocou as costas na carruagem, enquanto colocava uma mão abaixo do queixo. Vance, certo? Meu irmão falou comigo sobre você. Você já chegou ao estágio sólido? Noah não se atreveu a mentir para ela, pois Tadeus deixou claro que a inteligência da família real superou o senso comum. Sim, eu fiz alguns meses atrás. E quantos anos você tem exatamente? 16 anos e 6 meses. Os olhos Arrow e de June se abriram, mas eles permaneceram em silêncio. De acordo com os padrões do mundo do cultivo, um humano adquiriria seu Dantian aos 15 anos de idade. No entanto, na academia, havia apenas talentos. Praticamente cada um de seus alunos tinha obtido um Dantian antes dessa idade. Mesmo assim, a idade usual em que os cultivadores chegaram ao estágio sólido foi quando eles tinham 17 ou mais anos. Não era uma questão que preocupasse o talento. Eles simplesmente não tinham tempo suficiente para cultivar até esse nível. June, por exemplo, tinha 17 anos e ela tinha rompido a fase sólida durante o mês em que passaram cultivando na 6ª camada. Ela tinha passado menos tempo do que Noah para chegar a esse estágio, mas ele tinha obtido seu Dantian em uma idade incrível. Afinal, quantas pessoas no mundo poderiam obter um corpo de rank 3 e uma esfera mental de rank 1 antes dos 14 anos? Isso é realmente uma grande conquista. Se você e Daniel tivessem a mesma idade, você teria superado ele. Arrow juntou-se à conversa, intrigado com as palavras de Lisa. É possível saber o nível de Daniel? Lisa acenou com a mão e respondeu como se fosse um assunto pequeno. Ele rompeu o primeiro rank e se tornou um cultivador de rank 2. Seu status como estudante foi removido,
e ele se juntou à professora Wanda Hammond na divisão de alquimia da academia. Tudo isso aconteceu nos testes deste ano. Deveria ter causado uma grande comoção na academia. Certo, os testes para meus cursos. Noah se lembrou daquele detalhe sobre sua matrícula. Lisa parecia entender seus pensamentos e tranquilizou os alunos. Não se preocupe com isso. Todos vocês fizeram um excelente trabalho na herança real para que vocês sejam isentos deles. Não que eu acredite que qualquer um de vocês teria falhado. Os alunos relaxaram e continuaram a olhar para Lisa. Havia ainda outra pergunta que exigia sua explicação. Você receberá suas recompensas de Tadeus depois que o valor total do que você recuperou for estimado. Ele vai entrar em contato com você mesmo para que você possa apenas voltar para seus estilos de vida normais. Tendo limpado sua última dúvida, o silêncio ocupou a carruagem. Lisa não parecia querer mais falar. Então os alunos começaram a passar o tempo restante na carruagem como queriam. Noah retomou seu horário habitual de treinamento, fazendo June imitá-lo. Arrow simplesmente se deitou em seu sofá. A presença de Lisa não permitiu que ele chegasse ao estado relaxado necessário para treinar. Lisa dormia a maior parte do tempo. Ela ficava tão silenciosa que quase parecia que ela estava apenas fechando os olhos. No final, mais uma semana se passou e a carruagem chegou à floresta de Aroliac. Lisa deixou os estudantes nas fronteiras da floresta e continuou em direção à cidade real, enquanto eles voltavam para o terreno da academia. Eles chegaram à pequena montanha, e Arrow pressionou seu símbolo no terreno, abrindo uma passagem. Depois de tanto tempo, eles finalmente voltaram. Acho que vou descansar por alguns dias e depois retomar meus cursos. Vejo vocês por aí, amigos. Arrow estava ansioso para voltar para sua hospedagem e se separou do grupo. June e Noah caminhavam lentamente do lado direito do rio. Eles chegaram primeiro à acomodação de June e ela silenciosamente abriu sua porta. Antes de entrar, porém, ela se virou para olhar para Noah e falou com uma voz simples. Você parece mais velho do que sua idade. Depois disso, ela entrou em seu lugar e fechou a porta atrás dela. Noah balançou a cabeça e retomou sua caminhada em direção à sua hospedagem. Considerando seu caráter, o significado por trás de suas palavras era algo relacionado à batalha. Ele não se preocupou em pensar muito sobre elas. Eu sinto que estou esquecendo algo embora. Quando ele abriu a porta de sua acomodação, um cheiro terrível o agrediu, acompanhado de um lamento alto. Você, discípulo infiel, você realmente me deixou para sofrer todo esse tempo. Capítulo 149. Oh, certo. Eu só dei a ele dinheiro suficiente para 2 meses de vinho. Noah olhou para o estado lamentável em que Ivor estava. Ele tinha voltado para sua figura fedorenta e esfarrapada anterior, e dezenas de potes vazios foram deixados por todo o chão. Noah pegou 1000 créditos e casualmente jogou para ele. Vá para a divisão de alquimia e compre um pouco de vinho. Dinheiro não deve ser um problema a partir de agora. Apenas o valor que ele tinha apreendido das recompensas era de 10.000 créditos. As despesas de Ivor poderiam ser cobertas por 2 anos com elas. Vendo que ele estava prestes a reclamar mais, Noah revelou-lhe algo para aplacar seu humor. Você pode querer saber que eu decidi acumular mana novamente no meu mar de consciência. Noah sabia que mesmo que Ivor não o pressionasse, ele tinha muitas expectativas sobre suas melhorias no método de forjamento elemental. Os olhos de Ivor brilharam e recuperaram o foco. Você tem certeza? A pressão interna se foi? Noah balançou a cabeça. Não completamente, mas tenho certeza de que ele pode armazenar pelo menos o dobro da quantidade de mana que eu tenho atualmente. Ivor acenou com a cabeça e endireitou sua posição. Maravilhoso! Isso também acelerará o crescimento da sua esfera mental. Eu vou comprar o vinho. Você só faz o que você tem que fazer. Ivor saiu da hospedagem, deixando Noah sozinho. Ele recolheu todo o lixo e jogou fora de sua casa. Os serviços de limpeza da academia cuidariam disso durante a noite. Ele tomou um banho e calmamente focou em seu mar de consciência. Sua figura etérea cruzou a barreira da esfera e agiu como uma ponte por onde a mana poderia passar.
O vórtice nas mãos de sua figura era pequeno, atraindo apenas pequenas quantidades de gás negro todas as vezes. Noah suprimiu e refinou cada um dos fios minuciosos de mana, impedindo sua absorção cada vez. O consumo de energia mental foi maior, pois ele teve que refinar a mana várias vezes, mas ele preferiu esse método. Mesmo que fosse mais demorado, era muito mais seguro do que o armazenamento imprudente de uma única e maior quantidade de mana. Esse método foi notado em um dos livros de Ivor, era muito mais lento do que a abordagem normal, mas Noah não se importava. À medida que a mana entrava em seu mar de consciência, ele seria atacado pela energia mental cristalina, tornando-o inofensivo e misturado com sua substância. Pequenas bolas azul escuras se formaram em sua esfera mental, que gradualmente se juntou ao maior que já estava presente dentro dela. Pouco a pouco, a quantidade de mana no mar de consciência de Noah dobrou de tamanho. Nesse ponto, Noah parou o processo de absorção. Ainda não era seu limite, mas ele optou por deixar espaço para eventos inesperados e para manter um estado quase normal. Afinal, a pressão interna aumentou muito, fazendo com que a dor de cabeça de Noah voltasse. No entanto, a dor não foi suficiente para dificultar seu cultivo. Este será o meu estado normal a partir de agora. Deve maximizar minhas melhorias até que eu me torne um mago rank 2. Ele abriu os olhos e encontrou Ivor roncando sonoramente em um canto da sala. Havia mais de 3 frascos vazios em seus lados. Ele provavelmente vai precisar de mais dinheiro amanhã. Bem, até Tadeus me convocar, eu posso apenas retomar minha rotina normal. O processo de absorção levou algumas horas, já era noite. Sua energia mental foi gasta, então ele escolheu simplesmente dormir em vez de cultivar pelo resto da noite. Pela manhã, ele visitou o prédio da gestão para obter o novo calendário de seus cursos. Desde que foi seu 2º ano na academia, seus cursos se tornaram mais específicos e profundos em seus ensinamentos. O curso sobre bestas mágicas começaria a analisar as partes do corpo de cada criatura, subjacentes às suas propriedades e uso. O curso de combate real se concentraria menos em uma batalha 1 contra 1 e exploraria as muitas formações usadas pelo exército real, permitindo que seus alunos participassem de missões que exigem um grupo. O curso de cultivo geral começaria a estudar as criações de feitiços e técnicas, explorando as conquistas nesse campo feitas por cultivadores precedentes. Eles também foram deslocados para as horas da tarde em vez das da manhã, levando Noah a modificar seu horário de treinamento. O ambiente da academia era pacífico e Noah lentamente melhorou sua força e seu conhecimento. Teve que passar 1 mês para a convocação de Tadeus chegar. Noah caminhou na área esquerda da academia. Ele recebeu uma advertência através de seu token com a indicação necessária para chegar ao lugar indicado. Ele chegou a um prédio alto e viu que June e Arrow já estavam esperando em frente à sua entrada. Vance, eu não esperava que você se atrasaria. Arrow cumprimentou-o com um sorriso no rosto. Eu estava ocupado cultivando, notei o aviso de sinal apenas alguns minutos atrás. Noah respondeu honestamente. Não havia necessidade de mentir para alguém que viu sua força total. Eu vou entrar primeiro, depois Arrow. E por último você. É baseado no nosso tempo em chegar aqui. June falou calmamente, e Noah simplesmente encolheu os ombros. Ele tinha feito a maior parte de seu treinamento naquele dia. Ele só precisava descansar. Depois de alguns minutos, a porta se abriu e June entrou no prédio. Ela saiu um tempo depois com um sorriso brilhante no rosto. Isso é bom? Noah perguntou, vendo sua expressão incomum. Ela acenou com a cabeça repetidamente. Parece que a professora Megan Ixek notou meu caráter e estava interessada em me aceitar como aprendiz dela. Noah lembrou da primeira vez que viu aquela mulher na floresta de Aroliak e não pôde deixar de encontrar semelhanças com a natureza de June. Agora que eu penso sobre isso, ela é bastante selvagem, assim como você. Os olhos de June se estreitaram. Isso deveria ser um elogio? Eu realmente não sei. Eu acho que é apenas a verdade. Arrow riu alto vendo suas brigas habituais e entrou no prédio. June foi cumprimentar seu novo mestre, enquanto Noah esperava pacientemente por sua vez de vir.
Arrow saiu quase imediatamente. Ele estava usando um sorriso brilhante também. Parece que eu poderia receber uma posição como capitão no exército real assim que minha força atingir os requisitos necessários. Ele então deu um tapinha no ombro de Noah e seguiu seu caminho. Capítulo 150. Noah entrou no prédio logo depois que Arrow saiu. Por aqui. Tadeus falou aparecendo em cima das escadas que levam ao primeiro andar. Noah apressou seus passos e o seguiu. Eles passaram por muitas salas fechadas e o olhar de Noah permaneceu em um deles, que tinha um vidro transparente que ocupava metade de sua porta. Lá dentro, Ruth estava meditando em um ambiente cheio de runas. Essa ação parecia exigir sua concentração total, como suas sobrancelhas estavam franzidas, e suor correu para baixo sua testa. Meu discípulo está treinando. Mesmo que ela nasça com o talento natural de ouvir a mana, ela ainda tem muito trabalho a fazer antes de poder realizar sua primeira inscrição. Noah afastou seu olhar da sala e continuou a seguir Tadeus, até que eles estavam em uma das últimas salas do corredor. Tadeus sentou-se atrás de uma mesa grande e cuidadosamente adornada, e gesticulava para Noah ocupar um dos sofás à sua frente. Eu li os relatórios da minha irmã e Preston, e, bem, eu realmente pedi a June para confirmá-los. Eu realmente não podia acreditar que você enfrentou uma besta rank 4 apenas para recuperar parte das recompensas. Noah respondeu encolhendo os ombros. Aquela águia estava muito desnutrida e já tinha atacado. As chances de sucesso eram altas. Além disso, minha parte teria diminuído se eu tivesse deixado a bênção de mana com aquela criatura. Tadeus juntou as mãos abaixo do queixo. Ele ficou ligeiramente espantado com a tolice de Noah. Teria diminuído por muito, de fato. Aqui, você pode pegar tudo o que este dispositivo contém. Tadeus entregou um anel preto a Noah. Noah pegou e ficou bastante surpreso com o número de créditos dentro. Como o item mais valioso da missão teria sido perdido, se não fosse por você, aumentei sua porcentagem para 4%. Espero que você não pense que os reais são os mesmos que aqueles nobres cegos e mesquinhos. Noah acenou com a cabeça distraída. Ele ainda estava contando a quantidade de riqueza contida no anel. 700 mil créditos. Eu posso finalmente dar uma olhada no inventário novamente. Ele moveu todo o conteúdo em seu dispositivo de armazenamento vazio e entregou o anel preto de volta para Tadeus. Agora para a posição privilegiada. Tenho muitos lugares vazios disponíveis, mas classifiquei aqueles que pareciam mais adequados para seus talentos. Você está livre para dar uma olhada. Ele colocou 2 pilhas de lençóis em sua mesa. Noah pegou o maior primeiro. Não foi para desrespeitar a opinião de Tadeus, mas simplesmente para ter uma visão mais ampla das várias profissões da cidade real. Assistente de alquimia, guarda municipal, mineiro de material precioso. Eles basicamente cobrem todas as profissões existentes e há um desconto sobre os produtos relativos do trabalho executado. Ele leu através deles rapidamente. Não havia nada que atraísse sua atenção, nem que parecesse especialmente adequado para ele. Ele pegou os outros lençóis, só havia 5 deles. Membro da Guilda dos Caçadores, capitão das tropas da cidade júnior, guarda de escolta, soldado e treinador de arte marcial. Estes são realmente todos feitos para mim. A posição do caçador é realmente tão privilegiada. Quase todos os itens valiosos são feitos usando partes do corpo de animais mágicos. Eu digo que ter um desconto sobre todos esses artigos é muito privilegiado. Tadeus riu levemente como ele respondeu à pergunta de Noah. Este também deve ser menos rigoroso como profissão. Eu realmente não quero me envolver com as lutas do exército. De fato, você realmente não quer se alistar no exército? Como esperado. Tadeus comentou e começou sua explicação. Um token será enviado para sua acomodação. Quando tiver tempo, vá para a cidade Elbas e se junte formalmente à guilda. Eu aconselho a aumentar sua força primeiro. Porém, você não vai se beneficiar muito com isso, se você só pode caçar bestas do rank 3. Posso me juntar quando quiser? Noah perguntou de surpresa. Claro, seu foco principal tem que ser em seus estudos. Você pode até esperar até o final de sua matrícula aqui, antes de se mudar para a cidade real. Tadeus pegou o papel e guardou com ele.
Dê-me o seu token. Acho que 3.000 pontos de mérito são suficientes como recompensa por seus serviços dentro do terreno da herança. Noah não hesitou e felizmente entregou seu símbolo a ele. Quando ele o retirou, ele claramente afirmou que ele tinha 3.020 pontos de mérito disponíveis. Noah estava prestes a se curvar para deixar o prédio, mas as próximas palavras de Tadeus o fizeram parar de se mover. Eu acho que você ficaria feliz em saber que estamos dificultando as investigações da família Balvan. Os olhos de Noah ficaram escuros e o rosto de Rhys se materializou em sua mente. Eles ainda estão procurando pistas? Tadeus sorriu olhando para o jovem de pé na frente dele. Sim, eles até enviaram cartas para a Cidade Real solicitando um investigador especializado em inscrições. Pode culpá-los? Eles perderam os melhores cultivadores da geração mais jovem naquele acidente, sem considerar os 3 herdeiros. Suas perspectivas futuras são bastante sombrias. A expressão de Noah permaneceu parada enquanto ele continuava a fazer perguntas. Quanto eles sabem? Não muito. Eles suspeitam que alguém os traiu, já que a herança Shost nunca foi tão mortal, mas nada está apontando em sua direção. Há uma questão sobre um anel espacial ser forçado a abrir na floresta Evergreen, mas eles só descobriram que depois que a família Shost permitiu que eles usassem seu mestre de inscrição, ou para dizer melhor, depois que a família real permitiu que eles fizessem isso. Por que você está fazendo tanto por mim? Noah não era tão ingênuo em pensar que eles tinham feito isso por boa vontade. Você é um ativo em potencial, um valioso, eu diria. Não só você tem um elemento raro, mas também não precisamos forçá-lo a cortar seus nobres laços. Além disso, quase todos os cultivadores que podem enfrentar uma besta de rank 4 fizeram um juramento com a dinastia real ou estão perto das famílias nobres mais poderosas. Você é o nosso maior investimento em relação à herança real. Noah acenou com a cabeça no entendimento. Quem é o maior suspeito do Balvan? De acordo com nossos relatórios, eles estão procurando por um mago do vento que usa uma espada. Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição? Eles estão procurando Trevor. Faz sentido. Em suas mentes, eu não tinha o poder de matar todos eles e escapar. Não de ninguém vivo. Tadeus acenou com a cabeça, mostrando um sorriso brilhante. Isso é o melhor. Você deve apenas se concentrar em se tornar mais forte e continuar limpando a herança real. É uma situação em que todos ganham, afinal, nós dois nos beneficiaremos muito com isso.